Bom dia! Que a presença poderosa do Espírito Santo de Deus inunde o ambiente onde você está, que ele se possa manifestar na sua vida através de sinais, prodígios e maravilhas, que você sinta a glória de Deus, que você tenha sensibilidade no Espírito para provar e ver que o Senhor é bom, você sinta o toque de amor do Espírito Santo de Deus, que você aí desse lado, onde está, ouvir, que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que Deus possa falar ao seu coração de uma forma sobrenatural, que Deus lhe dê fé, amor, sabedoria, você seja inundado pela glória de Deus, que você se permita ser conduzido e conduzida pela doce presença do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu espero que você hoje tire um tempinho para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por todos os livramentos que Ele tem dado. Eu não vou falar acerca de gratidão hoje, mas gostaria que você aqui comigo dissesse obrigado, Senhor, por esta mensagem, obrigado por esta unção, obrigado por aquilo que eu estou a receber. Sabe, às vezes uma mensagem vem com tanto poder, com tanta unção, com tanta presença de Deus, e às vezes pelos afazeres, o dia-a-dia, a ansiedade, o stress, a inquietação na alma, podemos estar a perder algo que Deus quer realmente manifestar profundamente ao nosso coração. Daí eu estar a instruir você através do Espírito Santo para que você agradeça um pouquinho ao Senhor, seja grato, agradeça hoje. Eu não sei para quem é que Deus quer trazer esta palavra, mas alguém necessita de agradecer ou iniciar esta mensagem e agradecer. Você agradeceu pela mensagem de ontem? A mensagem de ontem estava carregada de uma unção poderosa, houve ali uma manifestação de poder. Então, se puder, ouça a mensagem de ontem, que também foi maravilhosa e tem uma unção especial, sabe? Às vezes não tem só a ver com a palavra que nós trazemos, com a oração que fazemos, mas também tem a ver com a unção e a graça que é derramada naquele dia. Por isso é que eu estava a dizer para vocês estarem atentos à voz do Espírito Santo, pedirem discernimento ao Espírito Santo, amém? Hoje é dia 13 de fevereiro e Deus é maravilhoso. E eu quero partilhar aqui convosco, o título da nossa mensagem é: Deus é o seu piloto? Pergunte-se a si mesmo: Deus, tu és o meu piloto? E o próprio Espírito Santo vai lhe mostrar se ele realmente tem sido o seu piloto. Nós temos tendência a deixar Deus no lado do copiloto, não é? Existem até aqueles autocolantes para pôr ou adesivos, para pôr nos carros, que dizem assim, ou nos carros, ou nos aviões, não é? Que usam muito nos aviões também, em qualquer transporte. Deus é o meu copiloto. Só que Deus não quer ser o seu copiloto, Ele quer ser o seu piloto. Mas para Ele ser o seu piloto é necessário um nível de entrega, de consagração, de renúncia a 100%. Porque se você quer que Deus entre a 100% em todas as áreas da sua vida, você tem que lhe dar o 100% de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que é seu. Porque sabe, Deus não é evasivo, Deus não é bruto, Deus não é indelicado, como muita gente apresenta este Deus. Deus, sim, é fogo consumidor, Deus é juiz, sim, Ele é advogado, Ele é justo, mas Deus tem algo que podemos também aprender muito com Ele. Ele bate à porta, Ele não arromba portas. Ele arromba as portas do inferno, sim, mas Ele não arromba a porta do seu coração, Ele dá a você a liberdade de você escolher. Então muita gente às vezes diz assim, Deus não fala comigo, Deus não faz isto. Será que nós estamos a entregar o nosso 100% a Deus? Então eu quero partilhar aqui convosco Salmo 48, 14, que diz assim: este Deus é o nosso Deus para sempre e Ele será nosso guia até à morte. Olha que palavra poderosa. Nós às vezes oramos os salmos, nós lemos certas e determinadas palavras, mas elas, quando nós as verbalizamos, nós estamos a criar uma aliança com Deus, com as nossas palavras. E aqui um detalhe: esteja atento a alianças com palavras. Também não sei para quem é que Deus quer falar isto,
mas há muitas palavras que você às vezes diz e cria alianças. Já há pessoas que às vezes dizem assim, que nunca vão casar, que não vão fazer isto, ou que aquilo, ou que é isto, ou que aquilo. Dizem várias coisas e elas criam alianças com as palavras. Tem que se ter muito cuidado com as palavras. E aqui esta é uma palavra que eu pessoalmente, se você quiser acompanhar comigo e fazer esta oração, você talvez vá fazer uma das orações mais poderosas da sua vida. Salmo 48:14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre e Ele será o nosso guia até à morte. Eu quero que o meu Deus seja o meu guia até à morte. Eu não quero ser conduzida por mim mesma, nem quero que outro Deus me conduza. Eu vou ler aqui também na King James que diz: este é Deus, nosso Deus para todo o sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além desta vida. Então eu quero que o meu Deus seja o meu Deus. Eu quero o meu Deus, o meu guia. Eu não quero que Ele seja o meu copiloto. Sabe porquê? Se Deus é o seu copiloto, você está a ser conduzido. Você está a conduzir a sua vida e você de vez em quando você vai... Ou seja, comece a imaginar num avião. Eu vou partilhar aqui uma história do meu pai espiritual. O pai espiritual é aquele que nos instrui na fé, que nos apresenta o Evangelho, ou que nos batiza também. Esse é o nosso, podemos dizer que é o nosso pai espiritual. Isto aqui é um detalhe, porque também tem a ver com a mensagem que eu estou a falar. Porque você só entrega o comando do seu avião se você tiver confiança, ou seja, você só entrega o comando da sua vida, o controle da sua vida, se você tiver completa confiança naquela pessoa que está a conduzir a sua vida. Faz sentido para você o que eu estou a dizer? Então, muita gente, às vezes, por não conseguir ver a Deus como o Pai, essas pessoas às vezes não conseguem entregar todas as áreas, ou porque tiveram traumas de infância, com paternidade, não conseguiram ainda ter a revelação de Deus como um Pai, mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que você a partir de hoje possa orar: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, que o seu Espírito clame: Abba Pai, que haja uma restauração da paternidade com Deus a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, porque senão, se você não tiver esta área aqui bem definida em você nunca vai conseguir confiar em Deus. Você vai sempre viver um milagrezinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, coisas assim muito rasas. E agora vou chegar aqui a outro ponto, do pai espiritual. Porque hoje em dia há aí uma heresia muito grande que se prega por aí dos pais espirituais, porque vou tocar neste ponto porque, como eu disse, que ia partilhar um testemunho do meu pai espiritual, que foi a pessoa que me batizou, foi a pessoa que me apresentou o Evangelho, foi a pessoa que me deu a missão de vida. Entretanto, Deus orientou a pessoa para o outro lado e orientou-me a mim para o outro, em concordância. E está tudo bem, porque você também não fica atrelado ao seu pai a vida toda, mas ao Pai, ao Deus que nós acabámos de ler, esse sim é quem nos guiará mesmo além da nossa vida, além desta vida como nós acabámos de ler. Ele será o nosso guia até à morte, ou seja, Deus, as pessoas vêm, as pessoas vão e está tudo bem. O que importa é que Deus esteja connosco. Então, tenha muito cuidado com pessoas que usem esse termo para manipular você, ou dizer que se você sair, for à sua vida, se você se casar com Cristo, que está amaldiçoado e coisas assim desse género. Bom, deixa-me aqui partilhar então o testemunho do pastor, não é? Então, isto foi um rapaz de outro país, que passou por grandes necessidades da vida dele e ele estava a necessitar de dinheiro para pagar as contas e tudo mais, e passou-lhe pela cabeça de ir fazer um assalto na casa de uma milionária. Essa pessoa tinha conhecimentos políticos e tudo, então uma pessoa de grandes posses, não é? Grandes conhecimentos, e ele deu-lhe na cabeça de levar armas e tudo, de ir armado e fazer um assalto à senhora, só que ele amarrou-a na cadeira e começou, verbalizou ali algumas coisas e, crenta, ele passou-lhe isso pela cabeça. Só que quando ele começou a ver que ela estava a ficar com as mãos assim meia, por estar amarrada à cadeira, que ela começou a ficar com as mãos assim marcadas, a sangrar,
ele entrou em pânico, ele não gostava de agredir mulheres e caiu-lhe a ficha, então ele não fez o assalto, ele literalmente pegou na arma e fugiu. Só que ele sabia que aquilo tinha... É assim, foi um assalto, amarrou a senhora à cadeira, então aquilo tinha ali, no mínimo, 10 anos de prisão, não é? Juntando tudo o que ele fez, não é? A arma, agressividade verbal, tudo mais. Pronto, ele não assaltou a senhora, nem a chegou a agredir, nem nada. Contudo, teve ali uma ação, não é? Que legalmente teria de ter ou seja, o pecado sempre tem consequências, não é? Pronto, e o que é que ele decidiu? Ele chegou ao pé da esposa a chorar, contou a ela o que é que tinha feito e elas ficaram muito tristes e pensaram em fugir. Ou então ficar ali em casa à espera que a polícia chegasse. E ele lembrou-se de ligar para o pastor, a dizer, olha, eu quero ir para uma missão para outro país, com a minha esposa e tudo mais, e fiz isto, e o pastor disse, não, isso não é certo, olha, o que tu tens a fazer aqui nesta situação é entregares deixares Deus ser o teu piloto nessa situação, não sejas tu a conduzir, não sejas tu a agir nessa situação, mas deixares Deus ser o teu piloto. E foi o que aconteceu. Ele entregou mesmo 100% aquela situação e ele disse, mas para tu seres até o piloto, vais ter que ser mais ousado, vais ter que ser tu a entregar-te à polícia. Ou seja, foi o que ele foi fazer. Ele foi se entregar à polícia, contou tudo o que aconteceu e aquilo tinha uma pena de 10 anos no mínimo e por ele ter entregue aquela situação a Deus, a pena foi diminuindo, ou seja, ele não chegou a cumprir 1 ano de prisão. Ele não chegou a cumprir 1 ano de prisão. Então ele foi solto, hoje em dia ele trabalha com missões e tudo, e realmente é um milagre, porque quando a pessoa se entrega a Deus, nós estamos a confiar em Deus quando nós erramos, quando nós fazemos bem, dependemos de Deus, porque às vezes você vai fazer alguma coisa errada e às vezes você tem tendência para fazer justiça própria também. Mas quando você entrega ao comando a Deus, Deus entra e é Ele quem faz a justiça, é Ele quem muda as mentes, é Ele quem toca corações, é Ele quem envia os anjos dEle para guardar você. Quantas lutas você está aí a passar desse lado e você está a tentar às vezes lutar com as suas próprias forças e Deus às vezes está a dizer, olha, fica parado, deixa que eu lute essa luta. Você já orou 1001 vezes por isso e às vezes está-se a cansar. Então é dia hoje de entregar o piloto para Deus, deixar Ele conduzir, sabe? Deus sabe como nós funcionamos melhor do que nós mesmos, sabe? E se você lhe entregar o controle, Ele fará com que você chegue em segurança ao destino que Ele tem para si. E agora diga-me, você é que tem controlado a sua vida ou é Deus quem tem controlado? Você está agarrado ainda aos controles ou você já permitiu que Ele o faça? Então, hoje troque de lugar aí nesse avião. Em vez de ter Deus lá no copiloto, de lado, deixe Ele pilotar a sua vida. Faça a sua parte, que Ele faça a dele. E assim, o copiloto no avião, ele só anda com autorização do piloto. O piloto às vezes quando quer descansar diz, olha, agora anda aí. Então, aprenda a ouvir os comandos do Espírito Santo. Por isso é que eu estava a orar no início para que você seja sensível à voz do Espírito Santo, está bem? Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, nós queremos entregar os nossos corações e as nossas almas em Ti, Senhor. Às vezes nós cansamos a lutar por coisas, nós tentamos fazer tudo pela nossa força, Pai, mas hoje queremos nos voltar para Ti, para que Tu nos dirijas, Tu nos guies e Tu nos mostres como viver como Tu queres que nós vivamos, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Ajuda-nos a permitir continuamente que o Senhor seja o controle da nossa vida, que o Senhor esteja no controle da nossa vida, que o Senhor seja o nosso Senhor realmente e o nosso Mestre, em nome de